Então, gente, já estou aqui com a janela de visualização 3D aberta, a 2D também, janela de álgebra, e nós vamos começar aqui a exibir uma superfície, que é o paraboloide, através de uma função de duas variáveis, tá? Então, vou escolher a função aqui na barra de entrada, função f de x, y, igual 16, pegar um paraboloide com concavidade voltada para baixo, tá? Menos 4x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, aqui você arruma a sua janela de modo que fique no formato que você queira, né? Visualizar melhor aí o seu paraboloide, tá? Bom, então quando a gente vai falar em derivada parcial, a gente fixa o y. Então, vamos fixar o y igual a 2, por exemplo. É claro que você pode criar um controle para esse y, que fica bem bacana também. Variando esse y, para cada y fixo, você tem a derivada em relação a x, por exemplo. Então, vamos fixar aqui y igual a 2. Quando eu faço y igual a 2, na janela 3D aparece um plano. É o plano paralelo aos eixos coordenados x e z, né? Então, vou girar aqui para você visualizar melhor o plano. Observe que a interseção entre esse plano e o paraboloide, você visualiza aqui nessa opção, a interseção de duas superfícies. Selecione aqui o paraboloide e o plano y igual a 2. Muito bem. Então, tá aqui a curva, a interseção, né? A gente fixa o y igual a 2. No paraboloide, você tem essa parábola, certo? Agora, a gente tem que escolher um ponto em que a gente vai derivar, tá? Mas eu vou pegar aqui, de modo geral, um ponto qualquer nessa parábola, que pode ser, ele pode estar variando. Então, a gente pode criar um controle para ele. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui um controle, vou chamar de A. Eu vou pegar um número bem baixo aqui, entre menos 1 e 1, para a gente trabalhar com uma variação bem legal. O incremento eu vou deixar livre, ok. Então, no nosso exemplo, nós queremos derivar essa função em relação à variável x no ponto de abscissa 1 e ordenada 2. Então, como eu vou derivar em relação a x, fixo y igual a 2 e vou variar o x, né? Quando eu faço isso, fixo y igual a 2, você tem no paraboloide essa curva. Essa curva no ponto 1, 2, quando x for 1 e y for 2, no paraboloide, substituindo aqui, ó, x1, y2, a componente z vai ser 8, né? Vai ficar 16 menos 4, menos 4. 16 menos 8, que dá 8. Então, você tem o ponto A, vou chamar de A, igual x1, y2, e o f de 1, 2, vou colocar aqui, ó, 1, 2, ele vai ser igual a 8. Então, você tem o ponto A. Só que eu quero variar conforme esse controle aqui, porque se eu fizer dessa forma, quando eu vario o controle, não vai acontecer nada. Então, eu quero associar esse controle e esse valor de A vai ser o valor de x, tá? Então, vou alterar aqui. Então, vou colocar abscissa igual a ordenada 2, o y tá fixo, sendo que podemos criar um controle aqui também para esse y, e a função
O z vai ser a função aplicado em A2. Aplicar, ok. Agora sim, quando eu movimento o controle, o valor de A aqui, ó, o A vai alterando conforme o controle. Então, posso aqui colocar uma cor mais visível para o A. Então, o que é que nós queremos? Associar, né, fazer uma comparação entre a derivada em relação à variável x aplicada nesse ponto, né, de abscissa a ordenada 2, com a inclinação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Né? Como é que é definida essa inclinação? Aqui você tem uma reta tangente e essa inclinação você observa em relação ao eixo x, o ângulo que ela forma em relação ao eixo x. Então, vamos visualizar também essa inclinação. É claro que a reta tangente aqui, ó, ela vai ser uma reta que não vai ser concorrente com o eixo x, né? Então, vai ser uma reta reversa em relação ao eixo x. Então, o que eu vou fazer? Traçar uma paralela ao eixo x aqui no plano XY. Então, vamos lá. Próximo passo, a gente vai visualizar o seguinte. A princípio, nós temos a função f. Quando eu derivo em relação à variável x, você tem, olha y como constante, então a derivada vai ficar menos 8x. Quando eu derivar em relação a y, você vai olhar x como constante, você vai ter menos 2y. Agora, quando eu aplico no ponto, f de x no ponto de abscissa a, y2, como x é igual a A, então vai ficar menos 8A. Quando eu aplicar no ponto a derivada em relação a y no ponto A2, o y é 2, então vai ficar menos 4. Muito bem. Então, você tem uma curva, né? Observe que o y está constante, então quando você tem uma reta tangente a um ponto dessa curva, o que vai variar ao longo dessa reta é a componente z e a componente x. Então, essa reta, ela vai ter um formato z igual uma constante, né? Pode ser k, coeficiente angular, kx, mais o coeficiente angular, que eu vou chamar de h. E o coeficiente angular, nós vimos na teoria, né, que isso aqui, a tangente do ângulo que essa reta forma lá com o eixo x, né? Tá aqui o alfa, a tangente de alfa vai ser a derivada parcial de f em relação a x aplicada no ponto A2. Tá? Esse aqui vai ser exatamente o valor de k. O ponto que a gente está trabalhando é x igual a A, y igual a 2, e o z é o f de A2. Então, vamos determinar quem é essa reta, olha só. Primeiro, eu faço o cálculo da derivada em relação a x aplicada no ponto A2, que é menos 8a, e eu obtenho o valor de k. Então, essa reta vai ficar z igual a derivada, ó, menos 8a x mais h. Sem h, para determinar o h, eu substituo x igual a A aqui e o z igual a f de A2. Tá? Então, vai ficar z igual a f de A2 e vai ser a f de A2. Como a f
é 16 menos 4x ao quadrado, então vai ficar 16 menos 4, o x é igual a menos aqui o y ao quadrado. Como o y é 2, menos 2 ao quadrado. Então, nesse caso, z vai ser 16 menos 4 ao quadrado menos 4, que é igual a 16 menos 4, 12 menos 4 ao quadrado. Então, vou substituir esse valor de z encontrado aqui, ó, e o valor de x igual a A. Então, vai ficar 12 menos 4 ao quadrado igual a menos 8a. O x é igual a A mais h. Isso tudo é para achar o valor de h, tá? Então, aqui isolando h vai ficar 12 menos 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. H igual a 12 mais 8 menos 4 vai dar 4 ao quadrado. Então, o que é que eu faço? Esse valor de h encontrado, eu substituo aqui, ó. Eu obtenho aí a reta z igual a menos 8ax. Então, a reta vai ficar z igual a menos 8ax mais h, mais 12, mais 4 ao quadrado. Muito bem. Bom, agora, voltando aqui, a gente vai colocar essa reta. Como é que eu visualizo essa reta? Só que tem um detalhe. Se eu estou na janela 3D, quando eu colocar essa equação da reta que eu obtive, z igual a menos 8ax, né? Certo? Mais 4 ao quadrado, mais 12. E você vai obter, na realidade, é um plano. Por quê? O GeoGebra reconhece aqui que o y está variando. Então, se eu pegar o y igual a 2, você obtém exatamente essa reta tangente aqui, ó, a essa curva, tá? Mas, se eu variar o y, você tem esse plano aqui. Esse plano aí. Tá aqui uma cor diferente. Tá? Você pode visualizar aqui somente a curva. Só que se você fizer nesse plano o y igual a 2, ou seja, determinar a interseção desse plano com o plano y igual a 2, você vai obter a reta tangente a esta curva. Tá? Então, vamos usar a opção interseção. Pego aqui o plano y igual a 2 e o plano amarelo que eu obtive. Então, tá aí a curva. Essa curva que me interessa. Então, eu vou tirar aqui o plano, omitir o plano. Então, tá aí. Tudo bem. Muito bem. Bom, agora vamos comparar esse resultado com os cálculos, né? Então, eu vou criar dois pontos aqui, ó. Vou pegar o ponto x2, o y é 2, o z é 0. E o outro ponto, vou omitir aqui para vocês visualizarem melhor, um ponto na reta paralela ao eixo x no plano xy. Eu vou pegar um ponto aqui no eixo y, por exemplo. Então, x0, o y é sempre 2 e o z 0. Aí, você vem aqui na opção reta, escolhe o ponto B e o ponto C. Essa é a reta paralela ao eixo x, passando em y igual a 2 e z igual a 0. Só variei o x para tomar dois pontos dessa reta, tá? Então, você pode também colocar na forma paramétrica essa reta, tá? Porque o x está variando, o y está fixo,
é 2, o zeta fixo, que é 0. Então, você consegue botar também na forma paramétrica quando você digita aqui a palavra curva. Vou fazer aqui rapidinho. Curva, tá no R3, o X está variando, o Y é 2, o Z é 0, variável T, aí você pega aqui, ó, menos 2 a 2, por exemplo, variação T. Então, tá aqui a mesma curva, ó, mesma reta, tá? Como eu peguei de menos 2 a 2, ele só visualizou um pedaço. Bom, eu vou tirar porque já criei a outra. Muito bem. Agora, a gente quer visualizar, ó, o ângulo que essa reta forma, essa reta tangente aqui forma com o eixo X, esse ângulo aqui, é o mesmo que ela forma com a reta paralela ao eixo X. Então, vamos determinar esse ângulo. Tá, para isso, a gente vai determinar aqui essa interseção. Então, na opção, no caso que vocês não vão usar essa opção, porque aqui é a interseção entre superfície, eu quero a interseção entre retas. Então, na barra de entrada, escrevo interseção. Vou escolher a opção objeto-objeto. A reta em azul, ela está chamando aqui de H. E a reta, essa outra reta é a reta I. Então, tá aqui, ó, o ponto de interseção. Ponto D. Aqui um rosa. E vou pegar um ponto nessa reta aqui. Vou botar uma cor vermelha também, laranja. Ó, vou pegar um ponto. Ponto A. Ponto aqui. E aqui. Ponto E. Aí eu determino na opção ângulo, seleciono E, D, A. Vamos fazer o seguinte, eu vou agora comparar, ó, a tangente deste ângulo é a derivada em relação à variável x no ponto de abscissa A, y2. Então, quando você faz o cálculo da tangente de alfa, nesse caso aqui deu menos 4,8, claro que está com arredondamento aqui de uma casa decimal, tá? Aqui. Quando A for 1, dá menos 8. A gente pode conferir essas contas aqui, ó. Quando A for 1, a derivada em relação à variável x no ponto 1, 2 é menos 8, que é exatamente a tangente de alfa, tá? Então, a gente pode também colocar esse valor lá no GeoGebra, ó. Vou botar aqui, ó, fx igual menos 8a. Aqui, menos 8. Quando você variar o A, quando A for menos 0,5, a derivada é 4, quando A for menos 1, observando lá, ó, quando A for menos 1, dá 8. Quando A for 0,5, vai dar menos 4. Quando A for menos 0,5, vai dar 4. Tá? Então, você também pode variar aqui conforme o controle que nós criamos, né? Então, tá aí, ó. Quando A for menos 0,5, derivada é 4. Do A for 0, a gente não está definida. Quando o A for 0,5, a derivada é menos 4. Aí você compara aqui com a tangente, que é o número B. Tangente alfa é o B, vai dar sempre o mesmo resultado aqui, ó. Então, é isso.
né, podendo vocês fazerem também, aí fica como exercício, né, quando você fixa o x, deriva em relação a y, e tentarem fazer aí essa aplicação no GeoGebra. Grande abraço, até o próximo vídeo.